De Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Está dando para gravar aí, Arley? Amém? Amém. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Esse é um daqueles versos que... Quando eu era jovem, já não estou jovem, eu não posso falar que estou jovem mais, porque minha esposa chamou a atenção. Você não está jovem mais não, já está chegando nos 40. Para de achar que você está novinho igual antigamente, já ficou velho. Então, quando eu era jovem, os jovens sabiam esse versículo de cor e salteado. Eu não sei se hoje, já pulou no telão aí? Tem algum jovem que sabe esse versículo de cor aí? Sem mentir, sinceramente, levante a mão. Quem sabe Eclesiastes 12, 1 de cor? Ninguém sabe? Hã? A irmã Tânia não serve, né? Porque ela não é jovem mais, é como eu, né? Isso, quando eu era jovem eu também sabia. Tem alguém que não é quando era jovem, é que jovem hoje que sabe esse versículo de cor? Sim ou não? Não, né? Hoje nós vamos ter que fazer... Vamos ter que fazer para o Zacarias maratona bíblica de decorar versículo da Bíblia, tá? Vamos ler todos juntos no 3? Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Queridos irmãos, povo de Deus, igreja do Senhor, jovens, adolescentes, todos que reuniram aqui nesta noite, já adoramos ao Senhor e agora quero a palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Esse verso, esses dias, vem saltando no meu coração e meditando nele, Deus me deu um tema inédito para compartilhar com vocês nesta noite. Se você quiser escrever aí, papel e caneta, ou no seu celular, ou se a irmã conseguir colocar lá no telão. E o tema é Verdades Óbvias de Eclesiastes 12 e 1, que estão em crise no século 21. Vou repetir, Verdades Óbvias de Eclesiastes 12 e 1, que estão em crise no século 21. Talvez você já ouviu falar a seguinte frase, que se usa muito no discurso político de alguns políticos da atualidade. Não vou saber falar a autoria dessa frase, mas pouco importa, mas você já ouviu falar a seguinte frase no mundo político: haverá um tempo que teremos que provar que a grama é verde. Quem já ouviu essa frase? E muitos até falam que estamos vivendo este tempo. Salvo engano, o deputado federal Nicolas Ferreira usa sempre essa frase, né? Não sei se ela é, salvo engano, como é que chama aquele cientista político, morreu há pouco tempo, Olavo de quê? Olavo de Carvalho, é dele essa frase, né? Sim. Haverá um tempo em que teremos que provar que a grama é verde, e outros afirmam que estamos vivendo este tempo. E é neste pensamento que este texto, que o Espírito Santo trabalhou esse versículo comigo. Porque esse verso de Eclesiastes 12, o sábio Salomão, todos nós lembrando aqui do autor do livro de Eclesiastes. Quem escreveu o livro de Eclesiastes, só te relembrando, foi o sábio rei Salomão. Salomão, filho do rei Davi. O homem mais sábio que já pisou nessa terra. Depois de Jesus, claro, Jesus não conta, é acima de tudo, de todos e da média. Então, ele pediu a Deus sabedoria, e Deus lhe concedeu sabedoria para reger, para governar a nação de Israel. Foi no período de 40 anos do reinado de Salomão aqui, do reino de Israel, que a nação israelense viveu o seu apogeu, o seu período ápice de todos os tempos, de todas as histórias. Claro que seu pai Davi venceu
as suas guerras por Ele. Redobra a sua atenção para você aprender e crescer na graça e no conhecimento hoje, no conhecimento da Bíblia Sagrada. Mas tu precisa de aprender isso. Então, queridos, Salomão, rei Salomão, o homem mais sábio, ele escreve 3 livros que estão na Bíblia Sagrada. Lembrando que qualquer livro da Bíblia Sagrada, quem escreveu não é o autor, porque a Bíblia só possui um autor, que é Deus Pai, aleluia. Mas o Deus Espírito Santo inspirou 40 escritores, num espaço de tempo de 16 séculos, ou seja, 1.600 anos, durante 1.600 anos, 40 escritores, inspirados pelo Espírito Santo, escreveu a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que o autor dela é o Deus Pai. E só para você dar glória a Deus, deixa eu te lembrar que qualquer livro que você pegar para ler, mais de 100 anos que ele foi escrito, o escritor, o autor dele, melhor dizendo, já faleceu e está sepultado. Mas a Bíblia é o único livro que por toda a vida, toda vez que você pegar para ler, o autor dele está vivo e está do nosso lado. Quem pode dar glória a Deus por isso? Ele está presente, o autor. E Salomão, então, inspirado pelo Espírito Santo, escreve o livro de Cantares de Salomão. Porque você acredita que quando escreve Cantares, ele ainda está na sua vida jovial. É um jovem apaixonado. Depois ele escreve o livro de Provérbios, quando ele está na meia idade. E aí foi proposto aí para os jovens e adolescentes da sede, leram aí durante o mês de agosto os 31 capítulos do livro de Provérbios. Eu acredito que foi bênção para vocês. E agora Salomão, quando já está na sua terceira fase da vida, ele então escreve o livro de Eclesiastes, chamado também de livro de sabedoria. E o capítulo de número 12, do verso 1 até o verso de número 7, ele está falando da realidade da vida. E o verso primeiro, que eu quero deter dele, porque o do verso 2 em diante, é apenas ele está esmiuçando detalhadamente o verso 1. Agora, vamos esmiuçar aqui, trazer para os nossos dias as verdades óbvias que estão em crise no século 21, mas que está claro aqui no versículo 1 do capítulo 12 de Eclesiastes. Salomão, meu irmão, acredita-se que ele reinou entre o fim do seu reinado, se deu aproximadamente 930 anos antes de Cristo. Então, o livro de Eclesiastes foi escrito há quase 3.000 anos atrás. Agora olha que interessante, olha como que o inimigo sempre, Satanás sempre vem ressuscitar aquilo que já foi enterrado um dia, com artimanhas extintas. Ele sempre quer revirar túmulo, matérias vencidas. Porque eu entendo que quando o Salomão começa, lembre-se do seu Criador, ele está escrevendo isso, matérias que estão sendo discutidas hoje, há 3.000 anos atrás, muitos não tinham dúvidas. É o que eu estou falando. A grama sempre foi verde, hoje está tendo que provar. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Há no século 21, hoje, uma grande massa da juventude, de colegas, de amigos de vocês, até familiares, amigos de colega da faculdade, da escola, de rua, que coloca em xeque a seguinte verdade óbvia: Criador? Existe Deus? Quem criou Deus? Isso é uma criação sociológica. Há uma incredulidade, um ateísmo nos dias atuais, com uma roupagem de intelectualidade. Repito, existe um ateísmo vivo sendo pregado nos dias atuais, com uma roupagem de intelectualidade. Está na moda, está bonito nos dias atuais, os jovens argumentar, ter argumentos aplausíveis, que vai de encontro da criação do mundo, de que foi Deus que criou, de que a palavra de Deus é a verdade. Isso está na moda nos dias atuais,
Por isso que eu coloquei esse TV no meu coração, e vocês precisam de saber isso para não serem contaminados, porque nessa modinha tem netos de crentes, filhos de crentes, jovens que cresceram na igreja, mas que se desviaram pelo relativismo humano, que se achou que se descobriu a roda, porque leu meia dúzia de livros de alguns sociólogos, de alguns filósofos, e já não acredita mais na palavra de Deus, e nem na existência de que Ele é parte de um plano eterno de Deus aqui na terra. Por isso que eu iniciei falando que sobre esta frase que se usa muito no mundo político, mas que ela é uma pura verdade. O tempo de que se provar que a grama é verde, não é mais tempo de nós estar discutindo ou provando se Deus realmente existe, um ser supremo e soberano e eterno como o nosso Deus ou não. Mas isso está em alta nos debates políticos das maiores, dos reitores, das maiores universidades do mundo afora, e vem sutilmente contaminando a nossa geração. Então a primeira verdade, óbvia, de Eclesiastes 12, que está em crise no mundo atual, no século 21, é que há um Deus eterno, soberano, Criador de tudo e de todas as coisas. Há um Deus eterno. E quando eu falo um Deus eterno, porque é muito pouco nós falarmos a seguinte frase, escute só: Deus existe. Porque quando falamos Deus existe, a palavra existe é a ideia de uma existência, de que a partir de um tempo, de um momento, passou a existir. A existência é humana, é do animal, é de tal coisa, X, Y, a partir de tempo. Gideão Santos passou a existir a partir de 30 de agosto de 1988. Agora, escute o que eu vou dizer, não vai dar o nó na sua cabeça, mas vai esclarecer. Deus não existe, Deus é, porque antes do tempo Ele já é. Aleluia. Nós falamos que seremos eternos, mas deixa eu te dizer, força de expressão, a nossa eternidade, ela é entre parênteses. Eterno, eterno e eterno é o nosso Deus, porque o que é eterno é o que nunca teve início e nunca terá fim. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é rei, Ele é soberano, não há outro como Ele. Ele é criador, Ele é sustentador, e Ele é o consumador de tudo e de todos e da história da humanidade. Jamais se esqueça disso. Quem pode dar glória a Deus a Ele nesta noite? Aleluia, aleluia. Primeira verdade incontestável: Deus é eterno, criador, sustentador e consumador. Os homens, pela sua inteligência dada por Deus, pode até criar, entre parênteses, mas os homens criam a partir de uma matéria-prima. Agora, o criador das matérias-primas existentes, Ele, aleluia. Vivemos no mundo da tecnologia. Você sabe melhor do que eu, para que um aparelho tecnológico desse aqui seja formado, há coisas aqui da natureza que vai lá para a China e que se transforma em bens valiosos aqui. Neste qualquer smartphone que está na sua mão, existe matéria-prima aí da natureza. Aleluia, louvado o nome do Senhor, porque o homem cria a partir de algo. Agora, quem cria as coisas do nada, faz surgir, é somente Ele. Ele chama a existência as coisas que não existem. O homem a partir daquilo que existe. E Deus chama a existência as coisas que não existem. Aleluia, você crê nessa verdade bíblica e pode glorificar e exaltar o nome do Senhor nesta noite. O meu desejo é que nesta noite você saia daqui com a tua fé fortalecida, edificada no nosso eterno, no Yahvé, no Deus eterno que vive de eternidade a eternidade, aleluia, no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que João em forma poética disse: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Aleluia. A Bíblia fala de pelo menos 3 princípios. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia fala do princípio, antes do princípio.
João 1:1, no princípio era o verbo, é antes de Gênesis 1, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e a Bíblia fala do princípio do Evangelho. Marcos capítulo 1 e versículo 1, fala do princípio do Evangelho, da boas novas, da salvação, aleluia. Sabe o que eu estou dizendo com isto? Que antes, a primeira coisa que Deus criou na terra, melhor dizendo, antes da terra, a primeira criação de Deus, biblicamente, aí você vai dizer, é os céus e a terra. Não, antes dos céus e a terra, Deus criou o tempo. Porque está dizendo no princípio. Não existia princípio, porque não existia tempo. Ele é antes do tempo, ele é acima do tempo. Então quando fala princípio, é o cronômetro que começou, teve o início do tempo. Mas o Deus que eu estou pregando nesta noite, ele é antes do tempo, ele é eterno. Verdades óbvias de Eclesiastes 12, primeiro, há um Deus eterno, criador, sustentador e consumador de todas as coisas. É por isso que eu canto sempre aquele hino assim, que é de uma profundidade, é dos textos mais lindos, poéticos, de toda a Bíblia Sagrada. Se é que existe um mais importante que um cântico lindo, composto pelo apóstolo Paulo, que ele diz, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento, quão insondáveis são os teus pensamentos, pois quem conheceu a mente de Deus? Porque quem lhe foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que pudesse lhe restituir? Eu estou só citando Romanos 11 a partir do verso 32, agora o 36, porque disse, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente, amém. Não, você não entendeu. Quando está falando porque dele, está falando, ele é a fonte de tudo. Por ele o mundo só existe. Só há quase 8 bilhões de corpos andando neste planeta Terra, sustentado pelo universo, no ponto exato do universo, nem para lá e nem para cá, na rotação que existe, na translação que existe, nos 2 sistemas de rotação que existe. Não pode ficar mais perto do Sol, porque senão morreríamos queimados. Não pode ficar mais distante, porque senão seríamos congelados. Oh meu Deus do céu, só existe, só estamos sustentados, homens bons ou maus, ímpios ou justos, oh meu Deus do céu, sustentado pela misericórdia de Deus, por ele. Ele é o Criador, ele é o sustentador. E como que vai dar isso tudo aqui? O fim de tudo é ele. Você é um privilegiado porque tu entende isso, porque esse mistério da revelação foi brilhar, raiou, a luz da revelação raiou na tua mente e você entende disso. Ele é a fonte de tudo, o sustentador de tudo. E o mundo não está num barco à deriva sem rumo, sem saber o que vai dar. A história do mundo está regida por ele. Ele está controlando, porque ele é soberano, ele é eterno, ele tem todo o poder, ele dirige a história da humanidade. Quem pode levantar a sua mão e dar glória a ele nesta noite por isso? Aleluia. Vamos cantar só um pedaço da Lá menor para nós, Lá menor. Porque dele, por ele. Eu vou continuar pregando, só porque eu citei. Para ele são porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez, bem forte, adorando e entendendo o que está cantando. Porque dele, fonte, por ele, sustentador, para ele, o fim. Então para a ele seja dado a glória. Levante a tua mão e diga a ele a glória.
para sempre. Mais uma vez eu continuo pregando a Ele a glória. Eu estou dizendo sobre verdades óbvias que estão em crise no século 21. A primeira é essa: o mundo está com essa crise. Quando ainda estava no terceiro ano, em 2007, um suposto colega meu lá em Paradimina diz: eu creio naquilo que pode ser provado. E a crise da dúvida. E é interessante que a ciência também não consegue provar nada. Mas são as artimanhas do inimigo para tentar que a tua vida fique aqui na terra sem sentido. Mas a primeira verdade, que já podia ter sido, que já era matéria vencida há 3.000 anos atrás, está em crise. Mas para aqueles que temem ao Senhor, para você que é a igreja do Senhor, para nós temos que ser a voz, os ministros de Deus aqui na terra, para dizer: Deus está no controle de todas as coisas. Deus está, aleluia, com o plano, o projeto de Deus não saiu 1 milímetro daquilo que Ele planejou. Ele é eterno. Mas aí eu quero te dizer para você, meus irmãos, igreja do Senhor, juventude, uma década nesta noite. A segunda verdade, incontestável, óbvia, que está em crise, verdade, Eclesiastes 12:1, que está em crise no século 21, nos dias atuais, é que a vida com as suas fases, é breve e passageira, exceto a eternidade. Repito, a vida com suas fases, porque a nossa vida aqui na terra tem várias fases, e o texto está dizendo isso, está dizendo, observe, está dizendo dias da mocidade. Ele disse dias que tu vai dizer, não tenho prazer, não tenho contentamento. Aí no contexto nós entendemos que é os dias da velhice. Então está dizendo que a nossa vida aqui na terra tem fases, que podemos resumir: fases boas e fases ruins, usando uma analogia: fases jovial e fases da velhice, fases da força toda e fases que se perde a força. E assim o texto vai dizendo sucessivamente as fases da vida física aqui na terra, que sem distorcer o texto, dá para nós aplicar nas fases da vida aqui, que você vai estar com dinheirinho, você vai estar sem dinheiro, empregado, desempregado, com saúde, sem saúde, com a família tudo bem, com problemas na família. É assim a vida, de fases e fases. Mas qual é a verdade que está em crise nos dias atuais? A verdade de Eclesiastes 12, a segunda verdade eu estou dizendo: a vida com suas fases é breve e passageira, exceto a eternidade, porque a eternidade não passa. Mas aqui tudo passa. Aí vamos ver qual que é a crise aqui. Deixa eu explicar, esclarecer melhor. Qual é a crise aqui? Primeiro, negação das fases ruins ou das fases boas. Há um emburrecimento de dois extremos. Gente que colocando a vida como se fosse o inferno, fosse aqui, que tudo aqui é de mal a pior, é ruim. E outros negando as fases ruins, dizendo que aqui é tudo bom demais, querendo viver uma utopia. Não,
realidade. Fases boas e fases ruins. Existe, é um fato. Mas há uma negação disso nos dois aspectos dessa fase. E o mais grave que há uma negação da brevidade da vida. Não, pastor, não há ninguém. Todo mundo tem a consciência. A única certeza que se tem é que vai se morrer o dia. Irmãos, falamos verdade. Atitudes falam mais do que palavras. Qual que é a moda atual do mundo, atual do século 21? Viva a vida. Morte? Amanhã? Não quero saber, quero curtir hoje. Então a proposta do mundo atual é para que tu viva, e até as músicas que se propagam, como se não houvesse amanhã. A proposta é, curte a vida, porque o resto é resto. Viva sem responsabilidade. O importante é sentir prazer. O importante é curtir. O importante o que está em alta é o hedonismo. Ou seja, o modelo de vida que é proposto nos dias atuais é como se ela não acabasse. É como se ela não acabasse. E o mais grave, se acontecesse acabar, olha só como é que chega a ser contraditório. Viva como se a vida não se acabasse. Se acontecer de ela se acabar, acabou tudo. Aí uns vão dizer, eternidade não existe, morreu, acabou. Outros vão dizer, se eu morrer, meus parentes fazem a missa do 7º dia, eu passo um tempo no purgatório e vou para o céu. Outros desconhecem a verdade bíblica. Há uma propaganda enganosa de gente aí, esses dias agora vocês devem ter visto, de pessoas de influência dizendo que nada, melhor ir para o inferno. Imagina eu chegar no céu e encontrar o pastor fulano de tal. Deus me livre, vou pedir na hora, Deus, me tira daqui que eu não suporto estar no lugar que esse pastor está. Alguém viu isso? Que nada. Lá no inferno eu vou chegar sambando e fazendo muita festa. Irmãos, essa é a verdade do mundo, a podridão do mundo. Ele não está distante de nós. Cuidado, para não ser contaminado com essas mentiras que enganam. Floreado com uma falsa utopia. É quando ouvimos isso que nós percebemos o quanto que a igreja precisa de um genuíno avivamento. Porque se essa realidade do mundo não nos leva para a oração, não nos entristece, não nos leva a refletir sobre o tipo de evangelho que estamos vivendo, é porque estamos distante daquilo que Deus tem e quer para nós. Eu estou dizendo que a segunda verdade que está sendo óbvia no texto, que está sendo ignorada, é que a vida tem suas fases e ela é breve e ela é passageira, exceto a eternidade. O texto está dizendo: dias da juventude, dias maus, dias bons, dias difíceis. Dias quer dizer, vai passar. Você está vivendo momentos bons? Vai passar. Está vivendo momentos ruins? Vai passar. Mas tem algo que não vai passar. Eternidade não passa. Esses dias mesmo um amigo meu falou, preguei no lugar tal, eu acho que eu fui até um pouco indelicado com ele, e foi muito bom, Deus abençoou, mas eu tenho liberdade com ele. Ele disse, e o tema da minha mensagem foi: onde passarás a eternidade? Eu falei, necessária essa mensagem evangelística, precisamos, mas troca a palavra passarás, provavelmente, se você for pregar, pela palavra estarás. Onde estarás na eternidade? Não existe onde passarás a eternidade, porque a palavra, o verbo passará, vem de passar, da ideia de início,
meio e fim. Mas a eternidade não tem relógio, não tem cronômetro. Está demorando chegar aos 18 anos? Vai chegar. Você está achando que está demorando casar? Eu também achei que estava demorando chegar o dia do meu casamento. Já vou fazer 18 anos de casado. Chega. Passa. Está achando que você não vai casar antes de Jesus voltar? Não sei, mas pode sim. Eu achei que também não. Se Jesus demorar mais um dia, eu já estou casando, é meus filhos. Porque passa. Aqui tudo passa. Agora, não esqueça dessa verdade. A eternidade não passa. A eternidade não passa. O luto, para quem ficou vivo aqui, passa. E tem que passar, porque a vida continua. Faz uma terapia, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, toma uns remedinhos, né? Toma uns Vevance aí, que você fica ligado que o negócio vai melhorar. Passa. Momentos, fiquei apaixonado, a paixão passa. Não estou para aguentar, vou acabar pecando, traindo meu marido, traindo minha esposa. Aguenta a barra aí que passa essa paixão. Esse desejo desenfreado pela carne, passa. Clama por misericórdia, vai para oração que passa. Não estou aguentando esta vida de pobre, né? O salário não dá para nada. Não preocupa não, acostuma, passa. Mas eu quero te levar a refletir nesta noite que a eternidade não passa. Escute aqui. E tu não escolheu nascer, mas tu pode escolher. Ou tu está escolhendo, direto ou indiretamente. Todo ser humano está escolhendo onde estará na eternidade. Repito. Tu não escolheu nascer, mas tu, direto ou indiretamente, está escolhendo onde estarás na eternidade. Terceira e última verdade. O texto está dizendo, nós temos que entender que dispensação, que Salomão está escrevendo isso. Nessa dispensação, nesse período de tempo que ele está escrevendo esse texto, eles não tinham o privilégio que nós temos hoje. O quê? Privilégio de ser templo, morada do Espírito Santo. Todos aqueles que passam pela cruz de Cristo recebem e tornam-se morada do Espírito Santo. Então por isso que ele está dizendo que na fase difícil da sua vida, independente da sua idade, ou na fase dos dias maus, independente da idade, ou nos dias de enfermidade, onde se perde as forças, o natural é dizer, não tenho prazer na vida, não tenho contentamento. Ele está dizendo, dias do qual você vai dizer, não tenho contentamento. Esse é no mundo normal. Agora, aqueles que não servem Jesus, até nos dias bons deles, de festa, de farra, o contentamento é utópico, é um falso contentamento. Então, verdade que nós podemos extrair intrinsecamente aqui, que está esquecida nos dias atuais, é que não existe satisfação e contentamento em fase nenhuma da sua vida, sem a presença de Jesus. Seu amigo de escola, que não é crente, teu primo, tua prima, pode dar uma que está alegre nos stories do Instagram, porque está na balada, porque está na festinha, mas é falso esse contentamento, é mentiroso, é utópico, é mais passageiro do que chuva de verão, do que neblina de madrugadinha em dias de calor. É utópico, é passageiro. A verdadeira satisfação,
O verdadeiro contentamento está na oração, está na palavra, está no culto, está em buscar a Deus, está em sentir a presença de Deus, está em ser cheio do Espírito Santo. Porque na vida comum há uma falsa satisfação na vida jovial, porque está forte, porque está curtindo. Vamos falar a verdade, o homem está naquela, pega todas, a mulher está naquela, eu posso escolher com quem eu quero casar, quando estiver lá para as 40, 50 anos, curtir a vida, aproveitar primeiro, ter dinheiro fácil, ou de honesto ou desonestamente, mas o bom é ter dinheiro, é ostentar. A fama da ostentação está aí, enche os olhos dos jovens. Mas isso é tudo miragem de deserto. Sabe como que é a miragem do deserto? Você olha distante e diz, lá no fundo tem praia. Aí tu anda, praia nada. É só miragem. É só miragem. Parece que tem, mas não tem. Parece que é, mas não é. Então são umas satisfações rotas. É como água salgada, quando mais bebe, mais sede dá. Mas nesta noite, o Espírito Santo está aqui dizendo para você, tu está no melhor lugar, a verdadeira satisfação está aqui. Vamos para a oração, vamos para a palavra, vamos buscar a Deus, vamos para o culto, vamos nos encher do Espírito Santo, porque a vida jovial, a verdadeira satisfação está nessa. E quando chegar no momento de se a morte não chegar para você na vida jovial, ou se Jesus não voltar, tu pode chegar velhinho, no leito da enfermidade, e tu vai dizer, como é bom servir a Jesus, eu sinto a presença dele aqui comigo. Tu pode chegar o momento em que tu não consegue vir na igreja por vir da enfermidade na vida, no final da vida, mas o Senhor estará contigo. Oh glória, oh glória. Mas a propaganda do mundo atual não é essa. A propaganda do mundo atual é alegria, felicidade, satisfação. É só nos prazeres da vida, é só nos prazeres da carne. Mentira, engano. Aleluia. Eu estou igual, aleluia, porque a verdadeira satisfação é aqui, é na presença do Senhor. É aqui o melhor lugar, é buscando a presença do Senhor, é sendo cheio do Espírito Santo, é falando línguas estranhas, é como vocês cantam, não há nada melhor, não há nada. Já cantou aqui nesta noite, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor do que a presença. Se é verdade isso, levante a sua mão, feche os teus olhos, agradeça a Deus se você tem a presença. Se você está por algum tempo, por circunstância, longe da presença, vazio da presença, buscando contentamento, felicidade, matar a tua sede de Deus em cisternas rotas, peça perdão a Jesus e cai na real. A melhor contentamento em qualquer fase é na presença do Senhor. Nessa Salomão errou. Não há fase que não vai dizer, não há contentamento. Isso é para quem não serve a Deus, para quem passou pela cruz de Cristo, é cheio do Espírito Santo. Em qualquer fase da vida ele vai dizer, eu tenho contentamento, eu tenho contentamento, eu tenho contentamento. Alguém pode dizer para você, e eu já adianto, esse alguém que diz para você, você pode falar para ele aquele mesmo assim, sabe de nada, inocente. Pode dizer, pode achar que ser crente é ruim. Porque eles pensam, ser crente só vai ter a vida sexual ativa depois do casamento. Aí está pensando, não sabe o que está perdendo. Quem não é crente pensa assim. Ser crente não pode beber, não sabe o que está perdendo.
Ser crente não pode ir para as festas, para o show, não sabe que está perdendo. Mas você pode dizer: sabe de nada, inocente. Porque quem está perdendo é eles. A presença de Deus. É eles que não podem sentir a presença de Deus. Eles não podem receber batismo com o Espírito Santo. Eles não podem falar em línguas estranhas. Eles não podem pular de poder. Oh, aleluia. Eles não sabem o que é ter arrepio na alma da presença do Senhor. Eles não sabem o que é chorar de alegria. Eles não sabem o que é derramar lágrimas quentes. E você que está aqui sabe, às vezes não valoriza e está sendo enganado pelas lavagens do mundo. Mas nesta noite o Espírito Santo está dizendo: caia na real, verdadeira satisfação é aqui. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Oh, aleluia. Eu vou encerrar agora dentro de 5 minutos dizendo: eu falei sobre 3 verdades óbvias de Eclesiastes 12:1, que estão em crise. Está em crise por quê? Porque há uma falsa propaganda de que não há Deus. Está em crise por quê? Porque há uma falsa propaganda: viva a vida como se ela não se acabasse. E se ela acabar, não vai dar em nada depois. Mentira. Há uma falsa propaganda de que a satisfação só há nos desejos da juventude. Isso tudo é falso. Mas são verdades que já estavam vencidas há anos atrás, mas que o diabo está ressuscitando para te enganar. Então, dentro dessas verdades, eu vou dar 3 conselhos finais. Quando a Bíblia está dizendo, Salomão está dizendo: lembre-se, porque é possível esquecer. E o esquecimento faz parte da humanidade. Então, primeiro conselho: esqueça-se de tudo, mas não esqueça de Deus. Pode esquecer de tudo, não podemos esquecer de Deus. Aleluia. Esquece a carteira, esquece o celular, né? Esquece. Tem gente que esquece de quem ajudou ele. Tem gente que esquece de quem estendeu a mão. Isso chama ingratidão. Tem gente que esquece de honrar o pai e mãe. Isso é pecado. Passa por essas fases de esquecimento, mas não esqueça de Deus. Não esqueça que Ele mandou o seu Filho amado Jesus Cristo para nos livrar da condenação eterna. Não esqueça nem no discurso e muito menos na prática. Não viva como Deus não existisse, porque existem muitos crentes que são ateus. Como assim? Dentro da igreja é ateu. Sim. Algo antagônico. Como que é crente e é ateu ao mesmo tempo? É porque ele é crente no falar. Como diz o IBGE, 47 milhões de brasileiros que se declaram crentes. Beleza. Mas a sua vida eles vivem como se Deus não existisse. Então não esqueça de Deus. O segundo conselho é: se a vida é passageira, talvez não dê tempo, jovem, de você viver todos os seus sonhos. Tudo o que você gostaria de viver nessa terra. Todas as viagens que você gostaria de viver. Comprar todas as coisas que você já desejou comprar ou projeta comprar. Ganhar tanto dinheiro quanto você deseja ganhar. Talvez a vida não dê tempo. Você deve conhecer alguém, de longe ou de perto, que você fala assim: ó, fulano de tal morreu. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, minha avó. E o sonho dele era isso. Não deu tempo, morreu antes. Você deve conhecer alguém isso. Eu estou aqui para te dizer que a vida é passageira, que talvez não dê tempo de você viver todos os seus sonhos, mas é possível na sua vida, no tempo que Deus te dê aqui, se tu quiseres, tu viver todos os planos e projetos que Deus projetou para você aqui na terra.
sucesso é isso. Sucesso não é você viver tudo aquilo que você gostaria de viver. Sucesso é você viver aqui na terra tudo aquilo que Deus planejou e projetou para você aqui na terra, que o seu Criador projetou. Ei, Deus me deu uma palavra específica para alguém aqui, que eu não sei quem aqui, porque eu sou contente da forma que Deus me usa. Deus me usa na revelação da palavra. Deus não me revela CPF, nem nome de ninguém, nem sobrenome. Nada contra para quem revela e para quem Deus revela. Tudo bem, mas Deus colocou a palavra nessa tarde no meu coração para alguém aqui. Dentro disso, escute, tem gente aqui achando e pensando que você não deveria nem ter nascido, porque tu ouviu do teu pai ou da tua mãe que você escapou, que você não estava programado, que você não foi projetado, que você foi apenas, escute, fruto de uma relação íntima do seu pai e da sua mãe. Ei, escute o que eu vou dizer, que não importa, tem gente no planeta Terra que foi fruto, na ótica humana, até mesmo de um estupro, que é uma das piores coisas que existe neste mundo, mas isso na ótica humana, porque no plano e no projeto de Deus existe gravidez sem planejamento, indesejável, mas não existe nascimento sem propósito. Deus tem propósito com você aqui na terra. Teu pai, tua mãe, alguém pode achar que você veio na sorte, que você escapou, que você veio num descuido de alguém que não se preveniu, de uma noite indesejável, mas não. Deus está dizendo para você nesta noite, você está no plano da eternidade. Ei, eu sinto aqui o peso da palavra de Deus nesta noite. Você está no plano do eterno, da eternidade. Teu pai não sabe, tua mãe não sabe, e o diabo está dizendo que não, mas Deus está dizendo, tu é parte do plano da eternidade. Oh, aleluia. Vai dar tempo. Vai dar tempo de você viver as promessas de Deus nessa terra. As de Deus, não as suas. Vai dar tempo de você viver os projetos de Deus na terra. De Deus, não os seus. Vai dar tempo de você viver o que Deus projetou para você nessa terra. Vai. Quem recebe, quem crê, quem recebe essa palavra nesta noite.